O traficante Alexandre Mendes da Silva, o Polegar, foi expulso hoje do Paraguai e já está preso no Rio de Janeiro. Polegar foi transferido para o Rio sob forte esquema de segurança. Apontado como líder do tráfico no Morro da Mangueira, ele estava na lista dos mais procurados pela polícia brasileira. Polegar foi preso esta semana no Paraguai, quando tentava comprar um carro com o uso de documentos falsos. Corpo de um homem não identificado é encontrado perto do lago do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Ele aparenta ter entre 35 e 40 anos, é negro e não apresentava sinais de violência. Ao menos 25 pessoas foram presas hoje no Rio de Janeiro, acusadas de envolvimento em esquema de fraudes no Detran. O grupo cobrava R$ 4.000 por uma carteira de motorista. Em 2 anos, a quadrilha teria recebido R$ 20 milhões. Depois da decisão do STF de adiar para dezembro o aumento do imposto sobre produtos industrializados para carros importados, a Kia Motors anuncia que devolverá a diferença paga pelos clientes. Cerca de 2.000 veículos foram faturados com o novo imposto. Ministro do Esporte Orlando Silva teve agora à noite uma reunião de 1h30 com a presidente Dilma e saiu da conversa afirmando que continua no cargo. Orlando Silva é acusado de envolvimento com desvios de recursos do programa Segundo Tempo, destinado à promoção de atividades esportivas para crianças carentes. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito para investigar o ministro do Esporte. O procurador também pediu a transferência para o STF dos inquéritos que investigam o policial militar João Dias Ferreira, acusador do ministro, e o governador do Distrito Federal e ex-ministro do Esporte, Agnello Queiroz, também citado como um dos beneficiários do esquema que seria conduzido pelo policial militar. Orlando Silva chegou ao Palácio do Planalto quase ao mesmo tempo em que o jornal O Estado de São Paulo divulgava na internet outra denúncia contra ele. Segundo o jornal, documentos mostram que a mulher de Orlando Silva recebeu dinheiro do governo por meio de uma ONG, comandada por filiados do PCdoB, partido a que pertencem todos os envolvidos no caso. Após a reunião da presidente Dilma com o ministro Orlando Silva, o Palácio do Planalto divulgou nota em que afirma que, segundo a presidente, o governo não condena ninguém sem provas e parte do princípio civilizatório da presunção da inocência. Ainda segundo a nota, o ministro informou à presidente que tomou todas as medidas para corrigir e punir malfeitos, além de ressarcir os cofres públicos e aperfeiçoar os mecanismos de controle no Ministério do Esporte. Novaes, a cada semana uma notícia nova envolvendo aí o ministro do atual governo. Embora esse atual governo, a presidente Dilma em especial, tenha sido elogiada por uma faxina, como gosta de caracterizar a imprensa, nesse ministério, esse governo se sustenta com uma crise atrás da outra? Bom, o governo se sustenta na medida em que tem apoio no Congresso, não é? E nós estamos longe de uma crise institucional que pudesse remeter à ideia de que o governo vai cair. Agora, não há dúvida de que as denúncias são graves, são importantes e elas resultam quase sempre do mesmo tipo de problema. Quer dizer, houve uma facilitação muito grande na distribuição de dinheiro público através de ONGs e organismos ligados diretamente à sociedade. A ideia era de que a pulverização do dinheiro público para beneficiar a sociedade, com menos burocracia, porque aí se foge da lei de licitações e tal, atenderia melhor os interesses da sociedade. O problema é que várias dessas ONGs aprisionaram esses mecanismos, construíram aquilo que no passado se chamou de anéis burocráticos de novo tipo, né? Onde você tem uma burocracia entre a sociedade e o Estado, aonde se faz o jogo e a negociação, né? E o PCdoB, que está no Ministério, faz a ponte com as suas próprias ONGs, o que já é uma coisa estranha. Quer dizer, nós temos hoje ONGs na mão de outras instituições, de partidos, de empresas, né? Ou seja, as ONGs servindo muitas vezes de fachada para certos interesses, né? E isso vai surgir ainda muito tipo de denúncia dessa ordem. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque houve em vários ministérios uma distribuição, uma pulverização muito forte de um volume muito grande de dinheiro, sobre o qual se tem
pouco controle, sobre o qual se teve pouca fiscalização. Mas, Pondé, obviamente não se trata de cair o governo, até porque a presidente tem índices grandes de popularidade. Agora, Dilma corre risco de ficar sozinha? De repente, ela corre risco de, afinal de contas, esses ministros são do governo dela, do partido dela, de alguma forma, da base dela, quer dizer, então não é que ela está fazendo uma faxina em cima de gente que ela foi obrigada a aceitar, ou que o Lula foi obrigado a aceitar. Então, nesse sentido, quer dizer, não acho que ela corre risco de ficar sozinha por enquanto, mas sem dúvida nenhuma, se a gente percebe um pouco melhor, percebe um certo mal-estar, de, afinal de contas, ela está fazendo uma faxina nela mesma, no sentido de pessoa pública, eu quero dizer, do que ela representa como presidente do país. Agora, uma coisa que é muito interessante, eu escutava você falando as declarações, né, do Palácio e tal, a gente sabe que grande parte da moral pública, e quando eu digo moral pública aqui, eu não me refiro pública ao Estado, mas me refiro pública no sentido de coletiva, das pessoas em geral. A gente sabe que grande parte da moral pública é sempre hipocrisia refinada, né? E que a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. Nessas manifestações a gente percebe muito bem isso. Provavelmente, ao dizer continue trabalhando, significa que daqui a pouco ele vai dançar. Teleton 2011, voltamos a chamar a repórter Laís Duarte, que está lá nos estúdios do SBT. Boa noite, Laís. O que você tem aí de novidade para a gente agora? Olha só, Ricardo, a TV Cultura abraçou essa causa e entrou nessa maratona de 27 horas de programação especial pelo Teleton e pela ACD, para arrecadar esses 24 milhões de reais. Ao meu lado, o vice-presidente de conteúdo da Fundação Padre Anchieta, Fernando Vieira de Mello. Qual é a importância de ter entrado nessa maratona, nessa caravana da solidariedade feita aí? Olha, quando a gente recebeu o convite do Eduardo Carneiro, da ACD, para participar desse evento, a decisão foi tomada com o nosso presidente João Sayad em 5 minutos. Porque não é um convite, isso aqui é praticamente uma convocação. Então a TV Cultura se mobilizou com seus artistas, com seus jornalistas, com seus funcionários, abraçou essa causa, está aqui nessa maratona de 27 horas e vamos ver se a gente consegue superar essa meta de 24 milhões de reais para que a ACD possa continuar ajudando ainda um número maior de crianças. Enfim, é um evento que só nos dá alegria, é um espetáculo lindo, é comovente ver o esforço dos funcionários da ACD, o esforço dessas crianças, a dedicação de todos. Enfim, a gente não podia faltar a um evento desse. Muito obrigada, está quase na hora, hein, Ricardo? 10h15, 10h20, o Teleton estará no ar. Obrigado, Laís. A seguir, o Brasil fica em segundo lugar em torneio internacional de educação profissional.